Nesses 30 anos, desde a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil mudou muito. Tivemos 7 presidentes da República, vários planos econômicos, diversas moedas como o cruzeiro e o cruzado, até chegarmos ao Plano Real, crises com alta de inflação, privatizações, entre outros acontecimentos que marcaram a história do país. Para que alguma mudança na Carta Magna ocorra, é necessário que seja aprovada pelo Congresso Nacional uma emenda à Constituição. Mudanças relativas à Justiça Federal também precisam ser aprovadas por meio de emendas. E o importante mesmo é que os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos sejam sempre respeitados. Acompanhe. A Constituição Federal também ela vai definir de uma maneira ampla quais são os objetivos do Estado brasileiro, aqueles valores que o Estado vai consagrar, a questão da dignidade da pessoa humana e outros valores importantes, a questão da democracia, valores que o Estado, na implementação, tem que observar, a partir daquilo que esteja definido no seu texto fundamental, que é a Constituição Federal. De 88 para cá, são 30 anos. 3 décadas de muitos fatos e mudanças. Depois da Assembleia Constituinte, já houve 7 presidentes. 2 deles sofreram impeachment. O país enfrentou inflação desenfreada, passou por vários planos econômicos e ganhou moeda nova. Vivenciou privatizações. A Constituição, que nasceu há 30 anos, amadurece em um novo cenário. A Constituição de 5 de outubro de 1988 inaugurou no Brasil uma nova realidade, um compromisso muito firme do Estado brasileiro com o regime democrático de direito e, assim, tem repercussão enorme no dia a dia, na vida das pessoas, de todos os brasileiros. As pessoas dialogam de igual para igual, como deve ser, e isso tem de ser feito no ambiente de paz social, de harmonia e de avanços sociais importantes, como tem sido obtido pela sociedade brasileira ao longo desses 30 anos de aplicação da Carta de 1988. As mudanças não param, por isso, às vezes, alterar a Constituição é necessário. Isso acontece por meio das propostas de emenda à Constituição, as famosas PECs. A Constituição ela representa um processo de transformação da sociedade e essa evolução, essa modificação, essa mutação da Constituição, ela vai sendo feita de acordo também com a própria evolução e modo de vida da sociedade brasileira. Uma Constituição ela não é um texto sagrado. Ela tem que ser estável, mas ela não pode ser estática. Então, você ter emendas que corrijam o texto constitucional, que modifiquem a sua, digamos, o seu impacto, não é necessariamente uma coisa ruim. Mas que fique claro, a tramitação de uma PEC no Congresso Nacional não é simples. Na Câmara dos Deputados, depois de apresentada, a PEC passa por análise na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. É lá que os parlamentares verificam se há legalidade e técnica legislativa no texto. Se estiver tudo ok, uma comissão especial vai verificar o conteúdo. Depois, entra em votação no plenário. São necessários 2 turnos de votação e pelo menos 308 votos. Aprovada, ela segue para o Senado Federal. Qual é a razão disso? A razão é que se parte do pressuposto que mudar a Constituição não é que nem mudar uma lei. Nós temos que proteger a Constituição de maiorias simples, maiorias isoladas, maiorias que não estão comprometidas com o próprio texto constitucional. Então, a ideia é de que é necessário um consenso maior das forças políticas para modificar a Constituição. Por isso que ela tem um quórum e um procedimento diferenciado. Inclusive, há textos em tramitação no Congresso Nacional de interesse da Justiça Federal que, se aprovados, podem resultar em mudança constitucional. Além do modelo de interpretação que o Supremo Tribunal Federal faz, né, de maneira precípua, de definir os contornos do Estado, definir os limites do Estado a partir do que a Constituição estabelece, por vezes também se faz necessário que o próprio poder constituinte derivado, por meio do seu poder legislativo, atualize essa Constituição
traga discussões que a tornem, dentro da realidade, do momento atual, um documento que reflita exatamente aquele anseio da sociedade. A Constituição Cidadã tem como fundamentos a cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Do ponto de vista político, ela, apesar de todos os pesares, ela nos vem assegurando o mais longo período de estabilidade institucional desde a República. E isso não é pouco. Há quem afirme que a soberania da Constituição de 88 se dá principalmente por conta da garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Na promulgação da Constituição, Ulisses Guimarães disse: estamos promulgando a Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Porque ela dá resposta a todos os temas que a sociedade necessita, a partir das nossas garantias individuais e coletivas, a partir dos direitos sociais, econômicos, políticos e também previdenciários. É uma Constituição que dá resposta a todos os temas relevantes da sociedade brasileira, principalmente no capítulo referente à dignidade da pessoa humana e que todos somos iguais e merecemos um tratamento isonômico por parte maior que a nossa Constituição. A Lei Maior do Brasil afirma que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Essa Constituição tem um mérito que nós não podemos tirar. Ela propiciou o maior período de estabilidade democrática que esse país já teve. Portanto, ela atendeu o seu maior propósito, garantir uma democracia. Nós precisamos, evidentemente, contemplá-la com o olhar do presente e perceber que o mais importante é que a sociedade sinta a Constituição como sua, que tem uma relação de pertinência com a Carta Magna. É neste cenário de constantes mudanças econômicas e sociais que a nossa Constituição reforça as garantias, ganha aprimoramento e mostra que num país de diferentes raças, crenças e posicionamentos políticos, todos devem ser iguais. A Constituição é que lhe garante total respeito à dignidade como pessoa. É a Constituição que garante que ela, pessoa, o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, não deve obediência a nenhuma autoridade. Todos nós devemos obediência à Constituição. A Constituição permite um país igual, um país que respeite as diferenças. É um país de pessoas que têm os mesmos direitos, mas que se respeite todas as diferenças. Essa é a grande importância da Constituição. O que nós temos que buscar é exatamente a harmonia, é respeitar. As visões de mundo são possíveis, são diferentes, mas dentro de uma regra democrática, de uma estabilidade institucional, essas diferenças devem e têm que conviver no sentido de permitir com que isso a própria sociedade evolua.